Salve pessoal, beleza? Aqui é o Ian do Kickstory, até está atrás das câmeras mais uma vez. E a gente está aqui de novo, junto com a Reebok, para falar de Answer 5 e de Iverson. Como a gente já falou um pouco no outro vídeo que a gente fez sobre os questions, o Iverson é tipo um dos maiores jogadores de todos os tempos e é o jogador preferido de muita gente. O Iverson foi o primeiro pick de 96, ele foi draftado pelo Philadelphia, onde ele fez a maior parte da carreira dele e onde ele ficou famoso de fato. Ele jogou lá por 11 anos, depois ele passou mais uns anos no Denver, que ele jogou com o Carmelo e todo mundo achou que ia ser sucesso, e no final não deu em nada, e daí ele começou a rodar, foi pro Detroit, depois ele foi pro Memphis, ele fez um retorno pro Philadelphia e daí por questões familiares, a filha dele estava doente, ele sentiu que ele não estava mais entregando o que ele fazia na quadra e ele saiu do jogo. Ele chegou a jogar mais uma temporada na Turquia, mas isso realmente não deu certo. E o Iverson foi responsável por trazer esse estilo dinâmico de basquete que a gente vê hoje em dia, veloz, cheio de dribles, bastante fintas e principalmente pelo seu crossover, que é uma finta que você finta para um lado, vai para o outro e o seu defensor vai para o outro lado. E ele colocou esse drible na história e ele é bem famoso por isso. Se hoje em dia os jogadores da NBA têm tatuagem, trancinha, até essas sleeves que todo mundo usa, é 100% por causa do Iverson. Ele foi uma das primeiras pessoas da NBA a usar o sleeve porque ele tinha um machucado no braço, mas ele foi a primeira pessoa a fazer tudo isso e na época a liga ainda era uma instituição muito tradicional e o pessoal não gostava disso. Teve até uma vez que ele saiu na capa de uma revista e photoshoparam as tatuagens dele. E hoje em dia os jogadores se vestem como eles se vestem e agem como eles agem porque o Iverson abriu o caminho para todo mundo. Quando ele entrou na NBA, tinha muitas perguntas em volta do nome dele. Ele já tinha se envolvido em algumas polêmicas, então tinha muitas questões se ele ia conseguir jogar na NBA, se ele tinha saído muito cedo da faculdade, se ele ia causar muito problema. Mas quando ele entrou na quadra, ele começou a jogar, ia quebrar todos os recordes, ia destruir todo mundo. As perguntas todas foram respondidas, por isso o apelido dele é The Answer, que também virou o nome da linha de tênis dele, da Reebok. O Iverson tem a sua marca dentro da Reebok, que é o famoso I3, e dentro dessa marca ele tem a linha Question e a linha Answer. A linha Question é composta pelo Question 1, que é o primeiro tênis dele, que é icônico e mega famoso. O Question 2 ele só usou nas Olimpíadas e o 3 ele chegou a usar um pouco quando ele jogava no Denver. A linha Answer, que é a linha principal dele, ela se estendeu por 14 modelos diferentes, só que ele só chegou a jogar na NBA até o 13. A linha do Iverson era uma das linhas mais populares que tinha na época e ela sempre teve meio que diretamente atrás da linha do Jordan. Tipo, os tênis mais cogitados eram o Jordan e na sequência eram os do Iverson. Mesmo o Iverson tendo a linha Answer dele principal, ele vira e mexe voltava para alguns outros modelos, principalmente da linha ATR de basquete da Reebok. Foi bem famoso quando ele usou o ATR The Pump no All-Star de 2005, meio que mudou a cara da linha dele e abriu portas para o Answer 9, que é esse aqui. E dá pra ver bem que ele mudou muito de cara. A linha de tênis do Iverson foi até mais ou menos o 7, incluindo os questions, foi desenhada pelo Scott Hewitt. E depois, a partir do 8, 9 pra frente, daí começou a entrar pessoas diferentes. E ali dá pra ver bem clara a diferença da linha dele. Agora vamos falar do Answer 5. O Answer 5 foi um dos mais populares da linha do Iverson. E é particularmente um dos meus preferidos, embora isso seja muito difícil de afirmar, porque tem muitos modelos bons, como o 4, o 9, o 10, o 8. Todos eram legais. Eu gosto de todos. Menos o 7, eu não gosto disso. Mas o 5 é um dos meus preferidos de verdade. O que é muito da hora é que essa é a primeira vez que a Reebok relança esse tênis desde que ele foi lançado em 2002. Provavelmente um dos motivos pelo qual ele ficou mais famoso foi o comercial dele. Que era uma meia quadra, era tudo em preto e branco, e tinha o Iverson mandando uns dribles, enquanto isso o Jadakiss, que é, pra quem não conhece, é um rapper muito famoso, e na época ele tava muito em alta, e ele ficava mandando umas rimas sobre o tênis, enquanto o Iverson fica só pingando a bola. É muito simples, mas é tipo um dos comerciais mais da hora. O tênis era cor OG, ele era todo branco e só o shroud era vermelho, tipo, pulando na sua cara. E a batida era feita com um som de bola pingando. E fez tanto sucesso que eles fizeram uma versão 2 quando lançou o Answer 6.
e daí o cenário era todo preto, também era preto e branco, e o Iverson mandava umas rimas também junto com o Jadakiss, e era muito da hora. Quando esse tênis saiu, ele foi lançado na cor OG dele, que é todo branco, com essas partes em vermelho, e ele jogou com esse tênis no All-Star de 2002, inclusive o Michael Jordan estava no time dele quando ele jogava pelo Washington, e foi bem famoso porque foi em Filadélfia e o Iverson jogou com a número 6 para homenagear o Dr. J. E por isso essa colorway ficou conhecida como a colorway All-Star. Para o relançamento desse tênis, além da colorway OG, a Reebok trouxe algumas colorways novas especiais, como o todo preto com o shroud azul e o todo preto com o shroud vermelho. E também algumas das cores clássicas que o Iverson usava na quadra, como o branco e prata, preto e prata. E também esse ano a Reebok trouxe na versão low duas das colorways mais loucas desse tênis até agora, que é ele todo branco com o shroud e a língua preta, e o Oatmeal, que é todo branco com o shroud bege em suede e a sola com aquele azul meio translúcido do Question. É muito da hora a Reebok tá trazendo esse tênis de volta do jeito que ela tá fazendo, porque não só deixa o pessoal das antigas, old school, todo mundo feliz por trazer um modelo clássico, mas também eles estão trazendo uma pegada atualizada, fazendo collabs com esse tênis, mais pro que é o mercado de hoje em dia, dando uma atualizada na linha do Iverson, que ficou sentada por muito tempo. O Anser 5 foi o primeiro e até agora é o único tênis da linha Anser mesmo a receber colaborações, e foram collabs bem importantes, bem pontuais. Quando o tênis voltou para o mercado, a primeira foi a collab com o Eric Emanuel, que teve uma versão exclusiva da ComplexCon, que tinha o amarelo com prata, e também o da ComplexCon que era branco com rosa, que é uma pegada totalmente diferente do que era a linha do Iverson. Teve a collab com a Atmos, numa versão low, com as cores do Philadelphia, cheia de estrelinhas. E principalmente com a BBC, com a Billionaires Boys Club, que é a marca do Pharrell e do Nigo, mega famosa, que trouxe o tênis em umas 3 colorways diferentes, bem icônicas. E essa é uma delas. O Anser 5 é uma clara evolução do Anser 4, e ele é muito especial porque ele leva todas as características bem presentes na linha do Iverson. Como, por exemplo, algo cobrindo o cadarço, dá pra ver que ele puxou essa placa de estabilidade do mesmo jeito que vinha no 4, o G-Max presente no 4 e mais vários tênis da linha dele. A assinatura e a marca dele pelo tênis inteiro, como aparece em todos os tênis dele, é muito tranquilo você saber que é um tênis do Iverson. Qualquer colorway dele, os materiais vão ser maravilhosos, como é bem característica da Reebok. Esse modelo traz a tecnologia G-Max, que é um sistema de transferência de ar. Basicamente são 2 bolsas de ar ligadas, e quando você pisa ela transfere o ar de uma para outra. No caso desse tênis é uma bolsa chamada iPack, que é basicamente um i, que tem uma bolsa grande aqui e uma pequena aqui. Quando você pisa, ela transfere. Uma coisa bem interessante é que quando você tira a palmilha do tênis, você consegue ver o volume dessa bolha no calcanhar. Falando um pouco desses 2 modelos que a gente tem aqui, essa colorway são as cores colegial dele, a Bethel High School. Eles mudaram do couro normal que vem nesse tênis, que é um couro bem macio, para esse suede insano desse tênis. É muito gostoso. Esse tênis faz parte de um pack que chama Origins Pack, como a gente comentou no vídeo do Question, que justamente vai em conjunto com o Question nas colorways de Georgetown, que foi a faculdade dele. Então, a ideia era meio que trazer as origens do Iverson. Inclusive, parte da campanha desse tênis foram fotos feitas com as crianças que participaram do programa de bolsa do Iverson, um ensaio fotográfico feito no ginásio que tem o nome dele na escola dele. E agora falando um pouco da colaboração com a BBC, a Reebok e a BBC já têm história juntos desde lá atrás. Inclusive, as 3 colorways dessa colaboração com a BBC são inspiradas nos primeiros tênis do Pharrell com a Reebok, o Board Flip, que era um tênis de skate. Inclusive, para quem não sabia, a BBC tinha uma crew de skate, que era tipo o time do Pharrell. Eles têm um vídeo que chama Volume 1, vale a pena dar uma olhada porque é muito louco. A Reebok lançou 3 colorways do Anser 5 com essas cores icônicas do Board Flip, que é essa, uma que chama Cherry Tomato e uma outra que é uma cor meio de melancia, que lançaram na ComplexCon. Esse tênis também tem uns materiais maravilhosos, é um suede muito incrível, bem macio, e são essas cores bem icônicas da BBC, e ele traz as marcas, os logos da BBC, o sorvete maluco aqui onde teria o logo do Iverson, tem esse chaveirinho que é
Boba Chuck Ice Cream, Boba Chuck o apelido do Iverson, para os íntimos. Inclusive a caixa é bem parecida com as caixas que vinham os board flips originalmente, os tênis da BBC na época. É uma caixa toda divertida, com essa temática do sorvete e das joias, que é meio que a pegada da BBC. Fala tipo o sabor que é, e aqui fala os ingredientes que vem, que é basicamente tipo o tênis, o cadarço. Ela é cheia de detalhes, tem um alto relevo aqui, tem o bonequinho do Iverson, como é bem característica da BBC, quando ela colabora com alguém, ela faz uma versão da cabecinha do astronauta com quem ela está colaborando. Aliás, no final do ano passado, a gente foi no escritório do Pharrell, da marca I Am Other, onde fica o escritório da BBC Nova York, onde a gente entrevistou o Marvin. Pra quem não viu, confere lá a entrevista dele. A ComplexCon tinha sido aquele ano e tinham pilhas e pilhas de caixa da Reebok, que provavelmente eram esses tênis e os outros modelos da Reebok que eles colaboraram com a BBC. Então foi bem da hora poder ver tudo aquilo ali nesse escritório. Algumas diferenças dos tênis que eles lançaram agora pro OG lá de 2002, a sola era feita de uma espuma, não era uma borracha, era uma espuma de contato direto, chamada Ultralight. Inclusive o pessoal reclamava muito da durabilidade do tênis porque era uma espuma muito macia, então ela gastava muito rápido. Então, trazendo o tênis de volta agora, eles atualizaram com uma borracha bem dura, bem resistente, que inclusive, se você tiver afim, você pode jogar com esse tênis, ele vai aguentar o tranco. Só que ele é muito bonito para jogar. Para dar uma contextualizada do que estava acontecendo quando saiu esse tênis, o Iverson tinha acabado de vir da temporada que ele tinha ganhado no MVP e que ele tinha ido para as finais. E foi um ano que ele se machucou muito, então ele jogou bem menos jogos do que ele normalmente jogava. E mesmo assim, ele liderou a liga em minutos jogados do jogo. E ele foi o cestinha da temporada. Depois de uma derrota para o Boston Celtics no primeiro round das playoffs, e algumas críticas do técnico dele sobre ele não ter ido em alguns treinos e algumas coisas assim, rolou aquela famosa coletiva dele, que ele fica meio maluco e ele fala sobre o treino e ele repete a palavra practice umas 14 vezes. What are we talking about? Practice? Mas o que todo mundo não sabe é que, na real, ele tava mega frustrado, ele tava super mal. O melhor amigo dele tinha acabado de morrer de câncer, ele tinha acabado de ter uma temporada mega frustrada quando as expectativas estavam super altas e os repórteres estavam fazendo aquelas perguntas só pra cutucar ele, e daí ele meio que estourou e saiu falando um monte de coisa, e daí ele ficou falando practice, practice, practice várias vezes. Mas essa é a história real. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre a linha do Iverson, grande jogador. Comenta aí se vocês gostam do Answer 5, se vocês gostam dos outros tênis da linha dele, se alguém já jogou com um desse. Então é isso aí. Super valeu. Valeu, Reebok, por mandar alguns tênis pra gente poder fazer esses vídeos. E é isso aí.